E aí pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Eu, Diego Signorelli, eu vou falar no vídeo de hoje sobre um comportamento bem comum entre mães e esposas, mas esse comportamento atrapalha bastante o dependente químico. Isso, ele atrapalha o dependente químico na busca dele em uma vida em recuperação. Mas claro que toda mãe, toda esposa comete esse comportamento, faz esse comportamento involuntariamente. Ela não imagina que vai estar atrapalhando o seu filho, o seu marido, mas ela acaba cometendo esse erro. Então, para você não cometer mais esse erro, não atrasar mais a ida do seu filho, do seu marido ao tratamento, eu vou te dizer qual é o comportamento que você deve evitar ao máximo para que você não atrapalhe o seu filho, o seu marido. Mas vamos lá. Então, eu já quero dizer que esse vídeo é para você, mãe, esposa, que por amor comete esse comportamento, por falta de informação ou por querer proteger o seu filho, o seu marido, porque é bem comum. Toda mãe, toda esposa, ela quer proteger o seu filho, ela quer proteger o seu familiar, ela não tem, no início principalmente, elas não têm as informações corretas, as informações adequadas sobre o que está acontecendo, sobre o que é a doença, sobre a problemática. Já esse vídeo não é muito focado para o dependente químico, pois ele até comete esse comportamento, mas no caso dele é para se autoproteger, tirar vantagens. Então ele faz isso racionalmente. Ele sabe o que vai fazer, como vai fazer, e mesmo assim ele está sempre fazendo, tendo esse comportamento, botando em prática esse comportamento para se autoproteger, para tirar vantagem em alguma situação. Então, se você quer aprender a salvar da dependência química quem você ama, você não deve praticar esse comportamento, que é a negação. Exatamente. Você não deve negar as coisas, a situação, a problemática, o que vai acontecer na sua vida, o que está acontecendo e o que pode acontecer daqui para frente. Então, se você não quer perder essa oportunidade, já fica até o final do vídeo. Se tiver alguma dúvida, manda o seu comentário, manda a sua pergunta, mas não fique com dúvidas, porque é muito importante você não ter dúvidas daqui para frente. Ou quem está chegando agora, assista algum vídeo anterior, manda a sua pergunta, e você que já está há tempo no canal, também não é sugerido que você fique com dúvidas, porque eu quero que você não tenha mais comportamentos como esse. Exemplo de hoje, da negação, porque atrapalha a sua vida, atrapalha a vida do dependente químico. E o que você mais quer? Você quer salvar, você quer ver o seu filho, o seu marido bem. Então, enquanto você estiver negando a problemática, negando os comportamentos que seu filho, seu marido faz, você vai estar prejudicando tanto você quanto ele. Então agora eu vou te dar umas dicas de como você pode fazer para não ficar com esse comportamento da negação. E a primeira dica é: busque informações. Até parece que é repetitivo, o que eu falo é sempre a mesma coisa, mas não é. Para você não negar as problemáticas, não negar o que vai acontecer em sua casa, você deve ter as informações corretas. Então, a primeira dica é: busque informações. A segunda dica é: não tenha preconceito. Eu vou te explicar daqui a pouco por que de não ter preconceito, mas pode ter certeza, é um comportamento bem comum entre mães, entre esposas, entre familiares de dependentes químicos que estão na ativa, é ter preconceito contra ele.
Mas o que que elas fazem para ajudar? Nada, elas simplesmente negam que seus familiares precisam de ajuda ou que estão descendo ladeira abaixo. Dica número 3: ofereça ajuda. Isso. Eu sei que é bem comum, porque você, mãe e esposa, o que você vai querer para o seu filho, para o seu marido? Você quer oferecer ajuda. Então, mas o Diego falou que no vídeo dele lá que eu tenho que oferecer ajuda. Sim, você tem que oferecer ajuda, porque quando você escolhe participar dessa vida com o seu filho, com o seu familiar, você escolhe estar ao lado dele e vai firme junto com ele, você vai oferecer ajuda para ele. Mas calma, tem uma maneira correta de oferecer ajuda, tem uma maneira muito importante de ser a maneira certa. Aí você não perde tempo com estratégias ruins e vai direto ao ponto, direto ao assunto. Mas vamos lá. A primeira dica é: busque informações, porque se você quer aprender a salvar da dependência química quem você ama, e para não ficar com comportamento de negação, você deve buscar informações do que está acontecendo na sua casa, exatamente, com o seu familiar, como vai ser daqui para frente. Porque quando você tem esse comportamento de negação, você acaba atrapalhando o processo de busca de uma vida em recuperação do dependente químico, é óbvio. Porque você acaba, quando você nega que seu filho, seu marido é doente, que ele precisa de ajuda, que ele precisa se tratar, que você pode ajudar, isso atrasa a ida dele ao tratamento, a busca dele em relação à vida em recuperação. Por isso é muito importante, quando você descobre que seu familiar está na problemática, está no uso e no abuso de substâncias, o que você deve fazer por primeiro? Buscar informações, como vai ser, o que acontece, o que eu devo fazer, como eu vou fazer, aonde eu devo ir, onde eu vou internar, como eu vou internar, como eu vou pagar, posso internar, posso pedir auxílio do INSS, enfim, você deve fazer de tudo. Como eu vou influenciar, como eu não vou influenciar, o que eu devo falar e o que eu não devo falar. A segunda dica é: não tenha preconceito, porque quando você fica negando é porque você está com preconceito contra o seu próprio filho ou marido, de como ele se tornou essa pessoa, porque você conheceu, claro, no caso as esposas conheceram os maridos de uma forma, quase sempre, mas a mãe educou o filho também de uma forma, e aí você fica pensando como o meu filho, como o meu marido se tornou essa pessoa, o estado em que ele está, as péssimas condições em que ele vive. Por isso, para aprender a salvar da dependência química quem você ama, você não deve ter preconceitos. Você deve abraçar a causa e pensar assim: poxa, é meu filho, a situação dele não tá boa, mas o que eu posso fazer para ajudar? Para começar, não vou ter preconceito. Tá tudo bem, ele tá sujo, ele tá vivendo uma situação ruim, olha o jeito que ele se tornou, o que ele anda fazendo. Então eu tenho que montar uma estratégia, vou aprender sobre isso para ver como eu posso reverter essa situação. E aí sim, eu vou lá, você vai lá no caso, e vai montando um plano de ação para como ajudar o seu familiar. Isso sim é um up que você pode fazer, e é o comportamento mais correto a se ter, e não ter o preconceito. E já a terceira dica é: ofereça ajuda,
Pois quando você não tem o comportamento da negação, ou já está aprendendo que ele atrapalha você e seu familiar ao próximo passo, que é oferecer ajuda, então, claro que existe uma maneira correta para você oferecer ajuda. Não é sob pressão, não é nada forçado. Você não pode impor as coisas para ele. Você não pode brigar com ele para ele aceitar a sua ajuda. Você não pode xingar ele. Você não pode ofender. Tudo é com calma, é com paciência, é com um plano de ação, é com estratégia, é seguindo um passo a passo de como você vai montar o seu cronograma. E aí sim você pega e bota em prática tudo que você estudou. Você estuda tudo como você vai fazer para aí sim botar em prática. E como eu sempre falo que existe o jeito certo e o jeito errado de lidar com essa situação, o jeito errado é você não buscar informações, negar ajuda, negar que ele precisa de... Poxa, depois de tudo que você vê seu filho, seu marido passando, você ainda vai negar que ele precisa de tratamento, dizer que sozinho ele consegue, que você não precisa fazer nada? Acredito que você está bem fazendo as coisas do jeito errado. E o jeito certo é, quando você descobre a problemática, é já ir correndo atrás de informações, oferecer ajuda da maneira correta, buscar o diálogo e não negar que pode salvar o seu familiar, que você é a esperança para salvá-lo da dependência química. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo e venham para a recuperação.